Mauro César, eu fiquei curioso com o que você falou na sua abertura, mas também queria que você falasse também sobre o Internacional. Quase rebaixado, investiu uma grana, não caiu, que fica de lição. Mas, precisamente, gostei do que você falou na abertura. Aliás, estou curioso. Bem, sobre o Internacional, eu acho ridículo que ainda festejem o Inter por ter escapado de um rebaixamento. Começou o ano como um dos candidatos a título, né? E a exaltação ao Abel Braga. Nossa, o Abel Braga pegou 2 jogos, perdeu um e só o outro ganhou, diante da faca de bolo Puma, com o frango do goleiro Cleiton, que é um goleiro muito irregular, né? E contando com o resultado dos outros times. Não fez nada demais também, quer dizer, é uma necessidade de transformar alguns caras em heróis e tal, que eu vou te contar. O Inter foi uma coisa ridícula nessa temporada. Aliás, um clube que não paga, inclusive, o jogador que contrata, né? Enquanto outros, de repente, são rebaixados pagando aquilo que assumem como compromisso. Mas isso é uma outra história. Vejamos esse veio no fair play financeiro. Sobre os 3 times do Nordeste, o Sport foi a vergonha do Nordeste o tempo todo, né? Mas os outros 2, vale ressaltar que, embora, assim, eu acho abjeto a xenofobia aqui do Sul-Sudeste contra o Nordeste, claro. Essa coisa de chamar alguma atrapalhada que o sujeito faz aqui, por exemplo, em São Paulo, de baianada, chamar qualquer nordestino em tom pejorativo de Paraíba, do Rio de Janeiro. Isso é nojento. Detesto isso, evidentemente. Acho que todos nós detestamos. Mas também tem um outro lado que não pode ser ignorado. Esse ano, mais de uma vez, especialmente jogos do Flamengo no Nordeste, aliás, no jogo contra o Fortaleza e Flamengo, recorde de renda, graças à torcida do Flamengo, pagando ingresso de quase R$ 300. Então você teve de tudo. É mosaico tentando, de alguma forma, hostilizar a torcida do Flamengo que vive no Nordeste. Torcedora praticamente expulsando um homem e seu filho do estádio do Castelão, do setor onde eles estavam, acusando de ser rubro-negro, e nem de camisa do Flamengo eles estavam. Ou seja, eu também acho que, por futebol, é bom que as pessoas torçam pelo time local. Mas ninguém tem o direito de determinar para quem você vai torcer. Você torce para quem você quiser. Onde você nasceu, onde você vive, com a sua nacionalidade, a sua naturalidade, isso não importa. E cresceu demais essa coisa nojenta de hostilizar o torcedor, não só do Flamengo mais, porque o Flamengo tem mais torcida do Nordeste, né? Isso acontece com outros times também. Então o sujeito que é nordestino, vai ver o time dele de coração, que é um time de um outro estado, ele é hostilizado, ele é maltratado. E é uma medida burra. Porque ao invés de você trazer simpatia por parte desse torcedor para o seu time local, para que ele até frequente o estádio de vez em quando, apoie o time, torça pelo time da cidade dele, exceto contra o time dele que é de outro estado, você o afasta ainda mais. Esse cara vai ensinar o filho dele a torcer muito contra os times locais e torcer pelo time dele que é de outro estado. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por que ele vai torcer pelo... Por exemplo, por que um torcedor do Flamengo, cearense, vai ter simpatia pelo Fortaleza quando vê uma pessoa que supostamente torce pelo Flamengo, com seu filho, sendo praticamente expulso por uma mulher do estádio de futebol, onde ele pagou o ingresso, está ali sentado só para assistir um jogo? Por que você vai simpatizar com o Fortaleza? Por que você vai simpatizar com o Ceará quando a torcida faz um mosaico? Eu tenho um time para torcer, como se o cara torcer pelo Flamengo sendo nordestino fosse um pecado. Ele torce para quem ele quiser. Isso é problema dele. Isso não interessa. Então, assim, esse tipo de coisa precisa também ser combatida. E os clubes, quando não apoiam, fazem vistas grossas. Acho legal chamar o torcedor nordestino de misto, porque, de repente, ele torce pelo Vasco, digamos, e tem uma simpatia pelo Santa Cruz, por exemplo. Ali é misto. Daí que ele torça também pelo Santa Cruz. E se ele for só Vasco? É problema dele. Ninguém tem nada com isso. Ninguém tem o direito de determinar para quem você vai ou não torcer. Isso é um negócio muito, muito cansativo, muito, muito irritante que acontece no futebol brasileiro no Nordeste, e acho que não pode ser ignorado no momento que os times caem também. Muita coisa boa eles fazem, as torcidas são bacanas, esse estádio muito legal, mas essa atitude, olha, ela é abjeta também. Muito bem, tá aí, tá falado. Eu imaginei que fosse sobre isso que o Mauro fosse falar mesmo, e falou sobre a hostilidade dos torcedores nordestinos quando os clubes de outros estados vão para lá, enfim, que acontece mesmo, bastante. Agora, o Bragantino não. Putz, aí ia falar do Bragantino. Não, essa foi boa, hein? Me ofendendo. Só porque eu sou Eu li Bragantino aqui na minha pauta. Nossa senhora. O Bragantino Ribeiro. Troféu faquinha de bolo Puma. O Bragantino tá em Atibaia agora, lá. Bragantino Sem tá em treinamento maravilhoso e Lavieri. Era pra mim? nada. Bragantino Lavieri. Vai lá, pode ir. E o Inter, que escapou?
Bom, o Inter escapou, como a gente estava falando agora, da combinação de resultados e eu também não entendo, sinceramente, essa exaltação ao Abel. Cara, é um alívio. Não, alívio sim, mas construir estátua pro cara que em 2 jogos salvou, esse é o meu ponto, entendeu? Certo. O alívio sim, claro que sim, ele tem que tomar o vinho que ele quiser, isso sim. A história que ele tem não é nada... Eu só tô dizendo assim, a ponto de falarem da estátua, isso pra mim é meio maluco, porque o Internacional é o time que não devia chegar nisso. Até no programa na sexta-feira, né, o Trajano falou, pô, mas e se mantivesse o Ramon Dias? Como ia ser? Eu falei, não sei, foi meio desespero. No final, o desespero deu certo, mas deu certo porque o Botafogo ganhou do Fortaleza e porque aí o Palmeiras jogou de uma maneira lá contra o Ceará que ninguém imaginava. Aliás, tem uns torcedores gremistas que eu sou amigo aqui em São Paulo que mandaram mensagem, pô, o que vocês quiseram ganhar do Ceará? Tinha que deixar o Inter cair. Porque no final é isso, a combinação de resultados que salvou o Internacional, né? E em determinado momento, mesmo o Inter vencendo, estava caindo pelo confronto direto, que é uma coisa que acho que eu nunca tinha visto nesse formato de pontos corridos. Aí a gente está indo para o 22º, 23º, né? Caindo pelo confronto direto. Não, primeiro era o Inter, tava caindo. Depois que o Inter fez 2-0, é verdade. Assim, Fortaleza tava caindo. Tava caindo o Inter pelo saldo de gols, aí empatou o saldo de gols e passou a cair o Fortaleza pelo confronto direto. Era um negócio que eu nunca tinha visto, então realmente foi curioso. Agora, é bom que o Inter não ache que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Tem essa parte que o Mauro falou das questões das finanças, que o Inter não paga, que o Inter pegou dinheiro de liga para gastar de uma forma indevida, porque a gente sabe que reforçou o time e não adiantou nada. Tem a questão dentro de campo, que é um time que não se encontrou em quase nenhum momento. Teve lá a crise do Bernabé, etc. E depois dali para frente não conseguiu jogar nada. Tem que recomeçar. E o Barcelos é bom olhar e falar, olha, que gestão ruim que eu fiz em 25. Porque o Internacional, se tinha um time desses aí de baixo que pediu para cair, foi o Internacional. Pois é, Internacional só um detalhe, né? Muitos falam, não, tem que mudar a forma dos clubes, tem que ter maior participação. O Internacional, o Barcelos foi eleito por uma boa parte dos sócios-torcedores, reeleito, uma boa parte dos sócios-torcedores do Internacional. Enfim. Nossa, esse gol do Cleiton aí é inacreditável. O Arnaldo, o Campeonato Brasileiro perde 2 nordestinos, 3 na verdade, e sobem 3 times do Sul, 2 com gramados sintéticos. Isso é uma piada, né? Isso é uma piada. Atlético Paranaense e Chapecoense, né? Aí não tem questão de região, simpatia por tal região do país, distribuição de renda. Na verdade, tem isso econômica para quem tem um gramado sintético, né? Não é só uma questão técnica, é uma questão econômica. Eu acho que na Série A, o desfecho, ele mostra a queda dos 2 cearenses, mostram para todos, não só para o Internacional, que escapou por pouco, para outros grandes, que a Série A do Campeonato Brasileiro ela tem ficado de uma forma que não adianta o teu time estar disputando uma Libertadores num mata-mata, caso do Fortaleza. Fortaleza estava disputando o mata-mata da Libertadores desse ano, contra o Vélez. O mata-mata. Numa ascensão progressiva de campeonatos, ascensão esportiva ano a ano. Ele estava no seu ápice, caiu. E não adianta você fazer um campeonato, entre aspas, regular, não ocupar a posição de rebaixamento em nenhum momento, se você tem a chance matemática de entrar nela na última rodada, como é o caso do Ceará. Para mim, o mais surpreendente não foi o Inter escapar, foi o Ceará entrar. Né? Porque o Ceará ele não esteve cotado entre os rebaixados. E não fez um campeonato assim, largou mal, trocou de técnico. Não. O Ceará fez a receita do Mirassol e caiu. Né? Então, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos ele é muito traiçoeiro. Ele tem os mais fortes, poderosos que brigam pelo título, cada vez menos. Mas do 4º para baixo, é muito equilíbrio, cara. É muito nivelado. E tende a ser mais ainda o ano que vem. Mais nivelado? Eu acho que sim. Mais de quê? Do 4º para baixo? Do 4º para baixo. Ah, tá. Né? Do 4º para baixo. Mais ainda. Porque o Atlético Paranaense que subiu, por exemplo, não tem só o gramado sintético. Tem recurso, dinheiro, tem uma estrutura grande, tem tinha um time de Série A esse ano e jogou a Série B. O Curitiba se reestruturou. Né? E aí nós temos a Chapecoense e o Remo, que são incógnitas. A gente não sabe. Né? O Remo volta depois de muito tempo, a Chapecoense volta com o tal do gramado sintético.
permitido. Então, eu acho que essa é uma conjuntura que... E, ainda insistindo no retrato final da Série A, eu acho que tem pouca diferença em pontos, em estrutura, em governo do São Paulo para o Internacional. É a mesma coisa. São Paulo péssimo, Corinthians péssimo, Santos péssimo, Grêmio péssimo, Vasco péssimo, Galo péssimo, Inter péssimo. Se você juntar todos... Por isso que esse 8º lugar é uma excrescência, né? E dá possivelmente ainda uma vaga na Libertadores se Cruzeiro e Fluminense fizerem a final da Copa do Brasil. A diferença administrativa de detalhes entre o São Paulo e o Internacional é nula. Aliás, é parecido o São Paulo com o Internacional pra caramba. Tá no formato do elenco, né? Formato do elenco, tipo de presidente, tipo de... E aí não caiu nenhum, entre aspas, né, Juca, como a gente chamava, não caiu nenhum grande esse ano. Caíram grandes, sim. E as grandes camisas que ficaram, algumas ficaram por detalhe. Não tem motivo nenhum para comemorar. Nem o São Paulo tem, nem o Corinthians, nem o Vasco, nem o Santos que comemorou. O Neymar não foi lá, vai ter estátua para o Neymar. Nem o Inter, nem o Grêmio. É tudo farinha no mesmo saco. E uma farinha já com bolor, podre. Todos esses ilustres times que têm massa, torcida, representatividade, mas fizeram um Campeonato Brasileiro vergonhoso. E se não se cuidar o ano que vem, quem sabe, caem.